Você certamente já ouviu falar sobre inteligência artificial, não é mesmo? Mas você sabe o quanto isso vai impactar a sua profissão no futuro? Neste episódio da nossa websérie Conecte-se ao Mercado, nós vamos entender um pouquinho mais desse tema. E para isso a gente convidou o Speed, nosso gerente de TI. Seja muito bem-vindo, Speed. Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Conta pra gente um pouquinho de que forma a automação e a digitalização estão mudando os processos das indústrias aí hoje, que vem a questão da indústria 4.0. Como é que a gente pode se programar para esse mercado que está vindo aí, que já realmente já veio, né, para nossas profissões do futuro? O mercado, de forma geral, tem sido mais tecnológico na sua atuação, né? Então, baseado nisso, boa parte das profissões vão precisar colocar dentro da sua grade curricular matérias e assuntos relacionados à tecnologia. Então, programar uma máquina, programar um chão de fábrica, programar atuações dessas novas máquinas é essencial. Então, o profissional do futuro ele é um cara que olha uma programação de uma atividade, de uma tarefa dentro da indústria e programa isso dentro de um conjunto de máquinas, de um processo produtivo de forma geral. Então, é um profissional que conhece e trabalha esse tipo de programação. Além disso, também a necessidade de termos profissionais que saibam trabalhar com esses dados do chão de fábrica. Porque essas máquinas que são programadas, elas vão gerar dados. E aí, com base nesses dados, essas pessoas vão ter que também ter a capacidade de lidar com esses dados. Não só de conhecer processo produtivo, não só de conhecer como o produto é desenvolvido, é feito, é criado, é produzido, mas também que saiba trabalhar nos bastidores disso, né? Trabalhar com a programação, com a gestão desses dados, com a infusão de dados e olhar para isso de forma integrada. Como você enxerga, Speed, que a inteligência artificial na questão ali da produção e também na gestão de novas fábricas e também das indústrias de antigamente, as indústrias que são mais têxteis, né? Aqui no nosso estado, de que forma você enxerga essa questão da inteligência artificial, tanto para a fábrica, né, para a produção, e quanto para a gestão? A inteligência artificial chegou para realmente acelerar o processo da indústria 4.0 de forma geral, né? Já falando-se sobre indústria 5.0 e outras mais, né? Então, ela faz parte do dia a dia. Os mesmos profissionais que a gente citou, que tem que ter a capacidade de poder saber lidar com dados e também saber lidar com a programação desses elementos, também precisa olhar como a IA pode acelerar esse processo no seu dia a dia, tanto para poder fazer a programação, para acelerar o processo de programação e também para acelerar o processo de análise de dados, de forma geral. E também, você trouxe também a questão para a parte de gestão, né? A IA também tem sido essa ferramenta para nos auxiliar a olhar dados, a olhar informações, a produzir textos, a produzir informações que são informações que nós chamamos acionáveis, né? Informações que geram insights e que sejam capazes de que você possa tomar decisão naquele momento sobre aquele item. E quanto mais cedo eu tomar decisão, mais rápido eu consigo fazer algo que seja relevante para o mercado ou coisa do tipo. Então, assim, é inevitável o uso da IA. Agora, saber usar bem a IA é um desafio. E usar e aplicar de forma adequada é um desafio que todos nós temos que entrar nessa. Você deve lembrar lá atrás que quando chegou a máquina de escrever, todo mundo queria aprender a trabalhar a parte de digitação. E hoje ela é usual no dia a dia. A gente não ensina uma criança a mexer com teclado mais. Ela vai aprender de forma muito natural. Só que hoje nós estamos vivendo exatamente esse momento dessa nova máquina de escrever, que é o uso da IA. E aí a gente ainda não sabe lidar muito bem com isso. Então, o desafio é que a gente tenha todos, aí nesse caso, todos os profissionais de uma indústria precisam saber lidar bem com uma inteligência artificial. Sabendo que estou usando uma inteligência artificial privada, dentro do âmbito daquilo que está dentro da minha casa, para que não saia dados e informações para uma IA pública, para que eu não perca informações de dentro da empresa, então é importante saber disso. É importante olhar para a perspectiva da ética, alinhar tudo que a IA tem feito ao meu favor com os valores da minha empresa, com os objetivos da minha empresa, isso é extremamente importante. E saber colocar a IA para uso nos lugares certos.
Ou seja, eu não vou ficar abrindo IA para todo mundo usar, né? Quem vai usar IA é que vai trazer o benefício e qual IA eu preciso trazer para qual pessoa fazer o uso correto. Então, esse é um desafio importante que a indústria tem para os próximos dias. Por quê? Porque esse assunto já está colocado na mesa e nós precisamos saber fazer uso já, agora, dessa IA para o momento presente. Então, esse é um desafio importante. Essa é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm medo, né? Você acredita que essas tecnologias elas vêm para substituir ou para criar novas oportunidades de trabalho? Eu acho que a gente está vivendo um momento de shifting, né? De sair de um modelo e indo para outro. As pessoas que não quiserem caminhar para esse novo modelo, eu acho que elas vão ter certas dificuldades e podem ficar paradas no mercado. O que quero dizer com isso? Então, imagina o cara que trabalha com marketing. Né? Ele está acostumado com marketing tradicional, da forma de fazer tradicional e tudo mais. Ele tem que colocar, ele tem que inserir no dia a dia dele o uso da IA para ajudar ele a acelerar coisas no dia a dia. Então, se ele vai ser um profissional diferenciado, ele vai ser um profissional com mais capacidades do que o profissional que fizer isso de forma tradicional. Então, a forma tradicional vai levar mais tempo para você criar tudo aquilo que você está trabalhando em termos de marketing, e a forma com o IA vai acelerar o processo no seu dia a dia. Agora, juntar a visão da parte teórica, né, a visão da parte do conhecimento de marketing, aliado à IA, assim, aí o profissional cresce de forma estratosférica. Não dá para ficar parado. É usar a IA como um aliado. É como se fosse uma extensão do seu corpo, uma extensão das suas capacidades. Imaginar você como um ciborgue que vai colocar pedaços de IA em você para ampliar a sua capacidade no seu dia a dia. Do contrário, a pessoa fica para trás. Não tem como. Agora, se fosse você, pegava papel e caneta para anotar essa próxima pergunta. Qual é o tipo de profissional que será mais valorizado nessa nova era da indústria para você, Speed? Olha, eu acho que profissionais que tenham ambidestria em várias coisas é o profissional esperado, porque o especialista muito capaz dentro de uma determinada área, ele pode custar caro para a empresa. Então, o especialista que saiba trabalhar com mais de uma questão ao mesmo tempo, então um perfil que nós chamamos de perfil T, que ele olhe para o todo e também olhe para a área do seu interesse, é o profissional mais desejado. O que é o perfil T, né? Ele tem uma visão do todo, ele tem uma visão holística, ele tem uma visão global, sabe usar ferramentas, é curioso, sabe buscar informações de diversos lugares e o cara que conhece muito do assunto em questão, né? Trazendo novamente o profissional de marketing. O cara que é especializado em marketing, mas é capaz de olhar para o todo, da visão de como a empresa funciona, como todos os elementos trabalham, como eles interagem entre si, conhece o processo produtivo, conhece como aquele produto é produzido, sabe as inferências que aquele produto tem feito, sabe as dificuldades do chão de fábrica, sabe uma série de outros itens, mas que também trabalha no comercial. Então, ele tem que ter esse perfil. Para mim, o perfil do futuro é um perfil que nós chamamos T. O profissional que olha, que tem aquela visão holística do todo e que também é especialista nisso. E para ampliar e capacitar ainda mais esse perfil T, a IA é o aliado ideal para que esse perfil seja ainda mais valorizado no dia a dia. Essa é a minha opinião sobre o que vem para o futuro. Capacidade de um olhar mais holístico sobre os temas em questão. Você trouxe bastante questões ali da indústria e também trazendo essa questão do profissional de marketing, né? Eu acho que são todas as profissões, inclusive médico, engenheiros. Como você vê essa percepção em todas as indústrias, todas as profissões? Qual que é a sua percepção sobre isso? Todo mundo tem que estar alinhado, todo mundo tem que estar ligado nesse tema que, como você falou, já está na mesa e foi para ontem, né? Isso. E o que a gente vê, o que eu vejo nesse momento é que profissionais mais antenados, mais ligados à tecnologia, tem se aventurado mais nesse mundo do uso da inteligência artificial para o seu dia a dia e, através de acertos e erros, aí devo dizer sim, né, o processo de aprendizagem sempre traz a ideia do acerto e erro, eles têm avançado nessa jornada, nessa trajetória. Eu acho que isso é muito positivo e esse é o tipo de perfil que está acontecendo agora, mas isso não é para todos.
Ainda existe, a gente ainda convive com pessoas que têm uma visão tradicional, que ainda são aversivos à IA, que têm preocupações importantes sobre a IA, que eu acho que não deve ficar de fora, porque elas são importantes. Eu acho que essas pessoas têm a dizer algo, têm uma voz a ser dita, mas que também precisam abrir a mente, abrir o coração para poder fazer o uso disso e agregando valor. Eu acredito até que os profissionais mais tradicionais têm mais a agregar com o uso da IA, inclusive em relação a uma visão crítica sobre o tema, do que o pessoal novo que está entrando para usar e vendo que tem vantagens sem a devida análise crítica e que muitas vezes acaba errando mais do que acertando. Então, a gente tem um pouco desses dois mundos nesse presente momento. Então, eu acho que a tendência é convergir ali na esquina, bem ali na frente, as coisas vão acabar convergindo para um único ponto e que não vai ser o lado de cá e nem o lado de lá. Normalmente, a vida mostra que a gente vai chegar num equilíbrio disso e eu já consigo observar que os métodos estão aflorando nesse momento para o bom uso. A educação sobre esse tema também tem aflorado para o bom uso, mas eu devo dizer que nós estamos vivendo uma nova revolução digital com o uso e aplicação da IA no nosso dia a dia de trabalho, algo que era sonhado pela humanidade há 20 anos atrás e que hoje já é uma realidade na qual nós começamos essa trajetória há 2 anos atrás e que não vamos parar mais. Quero te agradecer pelas suas palavras aí. Para a gente finalizar, o que a IA significa na vida das pessoas hoje? O que ela deveria significar, não digo para um futuro, mas para o hoje, né? Hoje significa realmente uma ampliação de capacidade do ser humano, né? Eu falava recentemente em um podcast que a gente gravou que o ser humano tem aprendido muito através da interação com a IA. Então, eu desafio você que está ouvindo esse podcast que você pegar um tema qualquer que você não conhece nada sobre o tema e, através de um processo interativo, procurar conhecer, através do uso de uma IA, mais sobre esse tema. Então, imagine qualquer tema que você queira e você começa a interagir com ele através de perguntas e respostas, como se você estivesse falando com alguém sobre uma determinada questão. Quero saber mais sobre vulcões, por exemplo, né? Olha, você que é um especialista em vulcão, me fala, o que eu preciso saber, que eu estou aprendendo agora sobre vulcão, né? Me ajuda a entender o que é um vulcão e como funciona. E a partir desse processo, da primeira pergunta, como se estivesse falando com um especialista, eu desafio você a contar no relógio quanto tempo você leva para conhecer sobre a temática que você está se aventurando a conhecer com o uso interativo da IA. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai saber quem são os principais profissionais do mercado sobre o tema, o que eles têm estudado, quais são os riscos. Tudo isso você vai saber num período de tempo muito rápido, através de uma leitura muito dinâmica e muito aprofundada ao mesmo tempo, através do uso da IA, sem precisar ler nenhum livro sobre o tema. Então, eu acho que esse é um desafio interessante. Por isso que eu digo que a capacidade de entendimento do ser humano está sendo ampliada e, se ele fizer o bom uso disso agora, ele pode ser um profissional com um diferencial competitivo muito importante no mercado. Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigado por ter me convidado e, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. A IA faz parte da minha vida, da sua vida, então continue acompanhando a nossa websérie Conecte-se ao Mercado e descubra como se preparar para o futuro da indústria.